Capítulo 6. O grande acelerador, o segredo para o máximo de sucesso no menor tempo possível. Por falta de reflexão, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Pouco depois de tirar minha carteira de motorista, estava dirigindo em uma autoestrada. Como o carro na minha frente ia devagar demais para o meu gosto, troquei de pista para ultrapassá-lo e meti o pé com toda a força no acelerador. Para minha surpresa, nada aconteceu. Continuei pisando no acelerador, mas o carro foi perdendo velocidade. Olhei para o mostrador de combustível e, apavorado, constatei que estava sem gasolina. Se isso já lhe aconteceu, você sabe o que eu senti. Mas o sentimento que mais me marcou quando pisei repetidas vezes no acelerador sem que ele respondesse foi de impotência. Agora, imagine um carro que não tivesse acelerador. Mesmo o carro de corrida mais rápido e mais caro do mundo seria inútil. Por mais poderosos que fossem o combustível e o motor, sem um acelerador o veículo não sairia do lugar. Por outro lado, com um acelerador o carro não só segue adiante como também pode atingir altas velocidades, permitindo que você chegue ao seu destino com rapidez. Sem o acelerador de Salomão, você nunca vai alcançar qualquer sonho extraordinário em uma quantidade razoável de tempo. Na verdade, se continuar em marcha lenta, sem fazer progressos significativos, talvez desista completamente de seus sonhos. Com o acelerador de Salomão, a história é outra. Se usado corretamente, ele irá impeli-lo em direção à conquista das suas metas e sonhos com uma rapidez incrível. Infelizmente, a maioria das pessoas passa pela vida sem aplicar esse acelerador de forma eficiente na busca de seus sonhos. Elas se limitam a seguir em marcha lenta. A verdade é que ninguém nunca alcançou algo de significativo ou extraordinário sem usar o acelerador. O que é ele? É a estratégia de Salomão para boas parcerias. O que é um parceiro? No capítulo 2, vimos que um dos 4 passos de Salomão para trazer diligência para qualquer área da sua vida é criar boas parcerias. Em qualquer empreendimento importante, você não vai conseguir ser diligente de fato sem parceiros. Em seus escritos, Salomão usa com frequência as palavras conselheiro e conselho para transmitir o conceito de parceria. Gosto muito dessas palavras, porque elas são mais abrangentes do que o conceito moderno de parceiro. Quando dizemos sócio, geralmente pensamos em termos legais. Um conselheiro, por outro lado, pode ser alguém capaz de nos advertir, orientar ou ajudar na busca de uma meta específica. Pode ser um sócio, mas também um amigo, o marido ou a mulher, um colega de trabalho, um funcionário, um consultor ou mesmo um escritor. De acordo com essa definição, ao estudar o livro dos Provérbios, você faz de Salomão seu conselheiro. E, quando segue seus conselhos, está agindo como se ele fosse seu parceiro. Você tem o privilégio de associar-se ao homem mais rico e sábio que já existiu. Um parceiro ou conselheiro é alguém que, na hora em que precisamos, pode oferecer conselhos, advertências, sabedoria ou qualquer tipo de ajuda prática na conquista de um projeto, meta ou sonho específico. Infelizmente, a maioria das pessoas busca um conselheiro ou parceiro quando está passando por dificuldades ou quando possui uma necessidade que não consegue suprir sozinha. Para os homens, isso é ainda mais verdadeiro. Temos enorme dificuldade de parar e pedir uma informação, mesmo quando estamos completamente perdidos. Salomão não faria uma coisa dessas. Ele nunca pensaria em começar qualquer empreendimento importante sem antes buscar conselhos. Ele sabia que buscar a ajuda de conselheiros sábios e de bons parceiros é essencial para alcançar o sucesso o mais rápido possível. Ele sabia que boas parcerias trazem grandes benefícios, enquanto que lançar-se sozinho a qualquer tarefa importante é imprudente. As consequências de empreender sozinho. Quantas vezes as pessoas dizem eu fiz o melhor que pude? Já ouvi isso milhares de vezes, dito de várias formas. Isso é o máximo que consigo fazer, melhor do que isso não fica, para mim, não dá mais. E sobretudo, jamais conseguiria fazer isso. Essas afirmações podem ser verdadeiras na medida em que refletem nossas limitações pessoais. Porém também são completamente falsas.
Se essas pessoas tivessem buscado conselhos ou parcerias, teriam alcançado muito mais do que imaginavam. Salomão nos adverte que fazer qualquer coisa sem a ajuda de conselheiros ou parceiros limitará radicalmente nossas conquistas. Algumas das prováveis consequências são: seus planos e metas fracassarão. Em 1974, abri uma empresa de consultoria em marketing. Minha principal fonte de renda era um empreiteiro. 7 meses depois, a empresa dele faliu. A poupança que eu tinha foi se esgotando, mas persisti sozinho, com 2 projetos de marketing que pareciam promissores. Não procurei aconselhar-me com alguém mais experiente nem tentei convocar parceiros. Por mais que tenha me esforçado, por mais dinheiro, tempo e dedicação que tenha investido, fiquei rapidamente sem condições. Fui à falência. Minha situação piorou de tal forma que as famílias da minha igreja começaram a deixar anonimamente compras na minha porta, pois eu não tinha dinheiro suficiente para comprar comida para minha família. Em Provérbios 15, 22, Salomão nos diz que, se não buscarmos conselhos, nossos propósitos, planos, metas e obras serão frustrados ou simplesmente interrompidos. No meu caso, todos esses prognósticos se confirmaram. Ninguém começa um projeto, seja ele pessoal ou profissional, achando que vai fracassar. Ainda assim, 70% de todos os novos negócios quebram no primeiro ano de existência. As pessoas se casam achando que irão viver felizes para sempre. Porém, mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. No entanto, os índices de fracasso tanto nos negócios quanto no casamento diminuem em 2/3 quando se busca aconselhamento antes do começo do negócio ou de os votos matrimoniais serem trocados. Você cairá. Você já sofreu uma queda? Ninguém planeja cair. Simplesmente acontece. Levei certa vez um tombo sério. Lembro do terrível pânico e da sensação de total falta de controle enquanto caía. Felizmente minhas mãos bateram primeiro no chão, absorvendo o impacto. Torci os 2 pulsos e ganhei um enorme galo na testa, mas isso foi tudo. Robert Atkins, o famoso criador da dieta do Dr. Atkins, não teve a mesma sorte. Ao descer os degraus de casa, ele não fazia ideia de que estava dando os últimos passos de sua vida. Bateu com a cabeça e morreu alguns dias depois. Salomão nos diz, em Provérbios 11, 14, que sem a ajuda de um conselheiro você cairá. Os aspectos que tornam uma queda física aterrorizante são a impossibilidade de prevê-la, a perda total de controle e ferimentos mais ou menos graves. O mesmo se aplica aqui. Salomão afirma que, se não buscarmos aconselhamento ou parceiros, cedo ou tarde cairemos. Em outras palavras, se você não buscar conselhos no seu trabalho, estará fadado ao fracasso. O mesmo vale para o seu casamento, para a criação dos seus filhos e para as suas finanças. Você enfrentará prejuízos financeiros e humilhações pessoais. Aquele que recusar orientação sofrerá pobreza e vergonha. Provérbios 13, 18. Tive 3 vezes na vida oportunidades de investimento que pareciam um lucro garantido. Confiei tanto nessa garantia de lucro que me recusei a escutar meus consultores financeiros e investi contra a vontade deles. Esqueci-me da advertência de Salomão em Provérbios 13, 18. Em cada uma dessas 3 vezes, perdi cada centavo das minhas economias, fiquei à beira da falência e me senti humilhado diante da minha família e dos amigos. Felizmente, com enorme esforço, consegui me recuperar. Um amigo meu que perdeu seu restaurante não teve tanta sorte. Ele perseguiu seus objetivos sem dar ouvido aos conselhos de outras pessoas. Perdeu tudo o que tinha e fugiu da cidade sem avisar muitos de seus credores. Tanto ele quanto eu poderíamos ter evitado nossos prejuízos se tivéssemos tido a humildade de ouvir os conselhos que nos foram dados. As recompensas de uma boa parceria. Você realizará seus sonhos, metas, planos e objetivos. Todo objetivo é alcançado através de conselhos. Provérbios 20, 18. De acordo com Salomão, quando convocamos vários conselheiros ou parceiros para empreendimentos importantes e utilizamos suas orientações com eficiência, alcançamos nossas metas.
Na verdade, boas parcerias não são apenas um dos componentes que nos ajudam a atingir essas metas, elas são o componente responsável pelo nosso sucesso. Depois de fracassar estrondosamente em meus 2 negócios e em 6 de meus 7 empregos, no 10º me associei ao meu consultor, que mais tarde trouxe vários outros sócios. A mudança foi radical. Criamos dezenas de empresas e faturamos milhões de dólares em vendas. É impossível subestimar o poder dos conselhos e das boas parcerias. O risco de fracasso diminuirá. Por falta de direção, um povo se arruína, e se salva por muitos conselheiros. Provérbios 11, 14. Buscar uma só opinião não basta para evitar uma derrocada. Salomão sustenta que, para ter certeza de que estamos tomando a melhor decisão possível, necessitamos de muitos conselheiros. Uma de minhas queridas vizinhas recebeu dos médicos a notícia de que estava com um câncer terminal e tinha apenas 6 meses de vida. Quando contou isso para um de seus amigos, ele a levou para Houston, onde foi examinada por vários especialistas. Lá, ela começou um tratamento que salvou sua vida. Hoje, quase uma década depois, livre do câncer, é a mais ativa e carinhosa mulher de 76 anos que conheço. Já vi o mesmo acontecer nos negócios. Meus 8 sócios têm sido fundamentais para o sucesso de nossa empresa. Debatemos em conjunto, cada um trazendo sua contribuição específica, e ainda chamamos outras pessoas especializadas quando há alguma dúvida. Em Provérbios 24, 6, Salomão nos diz: tua guerra será conduzida por bons conselhos, e estarás seguro quando tiveres conselheiros em abundância. Nesse provérbio, Salomão está falando literalmente sobre uma guerra, mas sua recomendação se aplica a qualquer atitude ou competição. Buscar conselhos sábios antes de agir é uma garantia quase certa de vitória. É comum entrarmos em conflito com nossos cônjuges, filhos ou outras pessoas por coisas insignificantes. Conselheiros imparciais muitas vezes nos ajudam a enxergar a verdadeira dimensão dessas coisas. E, quando o conflito é inevitável, eles nos ajudam a administrá-lo da melhor forma possível. Salomão, obviamente, é um dos melhores conselheiros que se pode ter. No capítulo 9, você aprenderá o que ele aconselha para vencer e solucionar qualquer conflito. Quando estiver passando por dificuldades, você terá alguém para ajudá-lo. Melhor que haja 2 do que 1, pois o trabalho de ambos dará bons frutos. E acaso um deles caia, o outro erguerá seu companheiro. Eclesiastes 4, 9 e 10. Ninguém passa pela vida sem encarar provações e quedas inesperadas. Salomão afirma algo que deveria ser óbvio para todas as pessoas, mas que muitas delas parecem ignorar: se tivermos um bom parceiro, sempre haverá alguém para nos ajudar e reerguer. Caso contrário, o que seria apenas um revés temporário pode se tornar um fracasso irremediável. Você será capaz de ganhar batalhas que, do contrário, estariam perdidas. Embora um possa ser derrotado, 2 oferecem resistência. Uma corrente de 3 elos não se parte com facilidade. Eclesiastes 4, 12. De 1979 a 1985, meus sócios e eu criamos uma série de campanhas de TV para uma pequena companhia de seguros de vida. Pagávamos as campanhas do nosso próprio bolso e a companhia de seguros fornecia as apólices aos telespectadores que respondessem ao anúncio. Acordamos que o lucro dessas campanhas seria dividido meio a meio. Em 1985, a companhia foi comprada por uma empresa estrangeira que se recusou a pagar nossa porcentagem dos lucros. Esperavam que os processássemos, pois sabiam que não sobreviveríamos aos muitos anos de batalha judicial. Ficamos arrasados. A companhia não só deixou de pagar o que devia, como também não reembolsou tudo o que investimos nas campanhas anteriores. Havíamos usado nosso crédito para comprar tempo na TV em centenas de canais e ficamos sem dinheiro para cobrir nossas despesas. Para nossa sorte, nessa mesma época, trouxemos um 7º sócio, um brilhante ex-presidente de uma companhia de seguros e homem da maior integridade. Com extrema competência e generosidade, ele foi resolvendo cada um dos problemas. Depois fez o milagre de fechar um negócio com outra companhia de seguros. Conseguimos quitar toda a nossa dívida, devolver o dinheiro dele e manter nosso negócio na ativa.
No nosso caso, uma corrente de 8 elos evitou que fossemos derrotados e garantiu nosso sucesso. Atenção, escolha bem seus parceiros. Sempre que faço palestras sobre as incalculáveis recompensas das parcerias, alguém vem me falar sobre uma sociedade que deu errado. Mas Salomão nunca mandou ninguém se associar a qualquer um. Em vez disso, ele nos adverte para nos associarmos apenas àqueles que possuem as qualificações adequadas. Confiar em um homem desonesto em tempos difíceis é como ter um dente quebrado ou um pé deslocado. Provérbios 25, 19. Quem pode agir com eficiência tendo um dente quebrado ou um pé torcido? É isso que acontece quando se escolhe um parceiro errado. Uma escolha equivocada pode transformar sua vida numa agonia, seja no casamento ou nos negócios. Salomão sugere que fiquemos atentos a 7 fatores de risco quando estivermos escolhendo um parceiro. 1. Falta de integridade. Aquele que se associa a ladrões odeia a própria alma. Provérbios 29, 24. Nesse provérbio, Salomão não se refere apenas a quem rouba os bens do próximo. Para ele, um ladrão é qualquer pessoa que abre mão da própria honestidade por ganância e em busca de recompensas pessoais. Um homem que mente na sua declaração de imposto de renda, que trai a mulher ou cuida de assuntos pessoais no horário de trabalho é tão ladrão quanto quem rouba uma bolsa, um carro ou um banco. As únicas diferenças são o alvo e o grau da desonestidade. Um homem desonesto com os outros cedo ou tarde será desonesto com você ou com seus clientes. Todo mundo já mentiu ou enganou mais de uma vez na vida. Porém a maioria se arrepende, procura reparar o erro e não repeti-lo. Não é a essas pessoas que Salomão se refere. Ele está falando sobre aquelas que sempre buscam justificativas e inventam desculpas para a própria desonestidade. Pessoas que têm o comportamento desonesto como regra, não como exceção. Se nos associarmos a pessoas como essas, estaremos comprometendo nosso eu mais íntimo. Caráter é importante. A integridade é a principal característica que devemos buscar ao escolhermos um sócio, parceiro ou consultor. 2. Pavio curto ou rancor. Não te juntes ao homem irascível nem frequentes o homem colérico. Provérbios 22, 24. Quantos divórcios poderiam ser evitados se as pessoas acolhessem essa advertência de Salomão? O doutor Georg Smalley afirma que a raiva é a força mais destrutiva em um relacionamento. É claro que todo mundo perde a cabeça às vezes. Porém Salomão está falando de pessoas cujo caráter é impregnado pela raiva. No capítulo 11, veremos as poderosas observações de Salomão sobre a raiva. Aqui, ele nos adverte apenas a não nos relacionarmos ou associarmos a uma pessoa rancorosa. Ela cederá facilmente ao impulso de sua raiva, deixando de lado a razão, a responsabilidade pessoal e os valores morais. Cedo ou tarde, a raiva que sente causará a ruína tanto dela quanto de seus parceiros. Seja gentil e amigável mesmo com pessoas assim. Mas evite qualquer tipo de relacionamento mais profundo com elas. 3. Insensatez. Desvia-te do homem insensato, ou não reconhecerás palavras de sabedoria. Provérbios 14, 7. Salomão nos diz que, se buscarmos bons conselhos e nos associarmos a pessoas sábias, ganharemos uma sabedoria que nos ajudará a curto prazo e por toda a vida. O oposto também é verdadeiro. Se nos associarmos aos insensatos, perderemos a capacidade de reconhecer a verdadeira sabedoria. Em outras palavras, não conseguiremos perceber a diferença entre boas e más ideias. Fico impressionado ao constatar como tantos homens de negócios fazem coisas tão incrivelmente idiotas. Empresários aparentemente brilhantes fazem péssimas escolhas e julgamentos tanto na vida pessoal quanto nas decisões profissionais. Muitas vezes essas escolhas resultam de parcerias com homens insensatos, que podem ser outros executivos, consultores e até amigos. 4. Qualquer pessoa que ofereça muito por pouco. Encontramos sempre pessoas que oferecem oportunidades, que prometem lucros enormes em troca de um mínimo de investimento ou esforço. Oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. Salomão nos previne de não nos associarmos a essas pessoas nem seguirmos suas recomendações.
Em Provérbios 28, ele nos adverte que fazê-lo pode nos levar à pobreza. Certa vez, ignorei essa advertência e perdi uma soma enorme de dinheiro porque me deixei seduzir por promessas irreais. Esses contos do vigário estão por toda parte. Charlatões mostram como fazer fortunas com imóveis, no mercado de ações, e assim por diante, bastando aplicar algumas centenas de dólares. Não se deve confiar em pessoas e oportunidades que pedem pouco e oferecem muito em troca. Quando topar com uma delas, dê as costas e afaste-se depressa. 5. Bajulação. O homem que bajula o próximo prepara uma armadilha para si mesmo. Provérbios 29, 5. A língua mentirosa odeia aqueles que fere, e a língua bajuladora provoca a ruína. Provérbios 26, 28. Qual a diferença entre um elogio e uma bajulação? A palavra em hebraico que Salomão usa para elogio pode ser traduzida como louvor, enquanto que o sinônimo da palavra para bajulação é fala mansa. A bajulação é uma fala mansa destinada a inflar seu ego. Elogios se destinam a louvá-lo pelo seu caráter e por seus atos dignos. Sempre que alguém bajular você, fique atento. Um homem me ofereceu a oportunidade de quadruplicar meu dinheiro depois de me bajular diante de uma grande plateia. Minha mulher reagiu de forma muito negativa à bajulação dele, mas meu ego se inflou. Ele havia preparado a armadilha, e minha conta bancária foi raspada rapidamente. Fiquei preso a uma dívida que quase me arruinou. 6. Inclinação a fofocas e exageros. O homem que fala em excesso não sabe guardar segredos, portanto, não te envolvas com aquele que te bajula com lábios fáceis. Provérbios 20, 19. Salomão não confiava naqueles que muito falam e pouco fazem. Gostava menos ainda de mentirosos, fofoqueiros, bajuladores e pessoas incapazes de guardar segredos. Ele nos estimula a prestar atenção no que os outros dizem. Quando encontrar essas características em alguém, não aceite essa pessoa como líder, não busque seus conselhos e não se associe a ela. Antes de ler os provérbios, contratei 2 assistentes fofoqueiras, falastronas e bajuladoras. Ambas nos roubaram muito e mentiram sobre a empresa para os concorrentes. Quem me dera ter conhecido os provérbios antes de contratá-las. 7. Menosprezo por regras, normas, leis ou limites pessoais. Aquele que respeita a lei é um filho sábio, porém aquele que anda em companhia dos libertinos envergonha seu pai. Provérbios 28, 7. Você talvez conheça alguém que pensa ou age como se estivesse acima da lei ou que acha que normas e regras servem para os outros e não para ele. Cuidado com essas pessoas. Elas são capazes de arranjar desculpas e justificar tudo o que fazem. Geralmente exibem grandes conquistas. Muitas vezes seus currículos e façanhas nos impressionam a ponto de ignorarmos ou perdoarmos esse traço de suas personalidades. Salomão nos adverte a não entrarmos em nenhum relacionamento ou sociedade com esse tipo de pessoa, por mais bem-sucedida que ela seja. O menosprezo delas pela autoridade e pelas regras e leis as leva a criar desculpas para atitudes impróprias e abusivas contra você, seus funcionários e clientes. Como escolher os conselheiros e sócios corretos? Os benefícios de buscar conselhos e boas parcerias são tão grandes, enquanto as consequências de escolher conselheiros e sócios errados podem tornar-se tão destrutivas, que é essencial acertarmos nas nossas escolhas. Segue uma série de recomendações. 1. Use os 7 fatores de risco de Salomão como critério para escolher todos os seus potenciais conselheiros, consultores ou sócios. Elimine os que apresentarem qualquer um deles. 2. Quando estiver procurando conselheiros e consultores, examine a trajetória de vida dos candidatos antes de ouvir o que eles têm a falar. Qual o nível de sucesso deles dentro da área em que se propõem a dar conselhos? Por exemplo, qual o sentido de buscar orientação para problemas matrimoniais com um terapeuta que não conseguiu ser feliz no próprio casamento? Por mais óbvio que esse conceito possa parecer, milhões de pessoas seguem o conselho de outras que fracassaram em seus negócios e casamentos. Fique atento. Elas estarão lidando com a sua vida. 3. Avalie seus pontos fortes e fracos. Geralmente você não precisa de um sócio que seja idêntico a você.
4. Identifique os talentos e habilidades que o seu sócio ou conselheiro precisa ter para compensar suas próprias fraquezas, limites e falta de conhecimento. 5. Se possível, procure alguém que compartilhe dos seus sonhos, objetivos, projetos ou empreendimentos. 6. Nos negócios, busque um sócio que esteja disposto a se comprometer de corpo e alma com a sua ideia de como alcançar o sucesso. Se você estiver mais comprometido do que ele, garanto que a parceria não vai durar muito. Procure descobrir como ele agiu em outras ocasiões. A dedicação dele é limitada ou ele mergulha de cabeça? 7. O seu sócio é uma pessoa positiva? Pessoas negativas tendem a ser péssimos sócios. Se ele tiver o hábito de diminuir os outros ou de ver as coisas sempre pelo lado negativo, provavelmente vai abandonar o barco quando a situação ficar feia ou, pior, levá-lo para a direção errada. 8. Observe o modo de ser e os dons naturais do seu sócio em potencial. Ele é mais de falar ou de fazer? Procure saber como ele agiu em outras ocasiões. Por mais bem-sucedida que seja sua vida pessoal ou profissional, pode ter certeza de que buscar conselhos e boas parcerias irá aumentar o seu sucesso. É ainda preferível ficar sozinho do que ter um mau sócio. Com o conselho de Salomão, você será capaz de evitar os parceiros errados e descobrir os certos. Do conhecimento para a sabedoria. Estratégias e dicas para identificar e recrutar consultores. Um dos mais importantes tipos de parceiros são os consultores. Um consultor é alguém que já alcançou sucesso extraordinário na área em que você quer se sair bem. Segue abaixo uma lista de dicas e estratégias que ajudaram muitas pessoas. 1. Especifique o sonho ou área de sua vida que necessita de um consultor. Você precisa de alguém para ajudá-lo na sua profissão em geral ou em uma área específica do seu trabalho? 2. Crie uma lista de consultores em potencial para a área de sua escolha. Faça uma lista das pessoas que mais respeita e que são capazes de oferecer contribuições importantes para cada área de sua vida que você deseja melhorar. Liste-as em ordem de preferência, colocando em primeiro lugar a pessoa que você escolheria acima de qualquer outra. 3. Coloque ao lado do nome de cada pessoa a condição do seu atual relacionamento com ela: chefe, amigo, conhecido, amigo de um amigo, completo desconhecido, e assim por diante. 4. Escreva tudo o que sabe sobre a pessoa, seja por experiência pessoal ou por intermédio de terceiros. 5. Procure saber tudo o que puder sobre seus consultores em potencial. Suas preferências, paixões e rejeições. O que fazem quando estão no trabalho e fora dele. O que os motiva. 6. Se ele for apenas conhecido ou estranho, você conhece alguém que o conheça? Se conhecer, descubra tudo o que puder sobre seu consultor em potencial antes de um primeiro contato com ele. 7. Prepare-se antes de entrar em contato com um consultor em potencial. Quer você planeje entrar em contato com seu consultor em potencial pessoalmente, por telefone ou por carta, deve preparar sua proposta ou pedido com antecedência. Explique em poucas palavras quais são as qualidades importantes para garantir a contribuição que você espera de um consultor e investigue a disponibilidade de tempo que ele teria para ajudá-lo a crescer na área desejada. 8. Entre em contato. Nada supera um encontro pessoal. Se não houver possibilidade de encontrar o consultor, a segunda melhor opção é telefonar. Escreva uma carta apenas como último recurso. Seja como for, faça um contato breve e objetivo. Qualquer consultor competente tem uma agenda lotada. Se ele achar que os contatos com você irão tomar muito tempo, talvez recuse sua proposta ou passe a evitá-lo. 9. Mantenha contato. Depois do primeiro contato, mande um bilhete de agradecimento, comentando algo específico que o consultor disse ou fez. 10. Siga para o próximo da lista. Caso o primeiro consultor contatado recuse a sua proposta, siga os mesmos passos com a próxima pessoa da lista. No vídeo a seguir, ouça o capítulo 7. O segredo da felicidade.